porque é vista pelo Centrão ali como um sinal de que o senador ainda pode recuar da sua intenção de disputar o Planalto. Flávio era apontado como favorito para a reeleição ao Senado no estado fluminense, o que fez com que Jair Bolsonaro traçasse o plano ali de mudar Carlos para o estado do Sul, ampliando a presença da família na Casa Alta. Mas, após o parlamentar anunciar a sua candidatura à presidência, Carlos manteve, então, sua mudança para Santa Catarina, ampliando a crise dentro da direita no estado, principalmente com a deputada Carol Detoni, que é uma das principais aliadas ali do ex-presidente, e foi preterida na disputa. Por causa desse cenário político todo do Centrão, até mesmo eles afirmam, o centro afirma que o natural seria o filho mais velho de Bolsonaro rever os planos e concorrer ao Senado pelo Rio na vaga do irmão, o que qualquer decisão contrária a essa enfraqueceria então o discurso de Flávio, podendo atrapalhar até uma possível união na direita nas eleições de 2026. Então, essas sinalizações também que são dadas, esses movimentos, eles são percebidos, Dávila? É verdade. Agora, a equação do Centrão é a equação do oportunismo eleitoral de curto prazo. E foi isso que acabou gerando esse problema lá em Santa Catarina. Por quê? Porque a escolha de Carlos Bolsonaro já tinha tomado a legenda do PL. Mas aí tinha a Carol Detoni, que é uma deputada que teve um papel extraordinário liderando a Comissão de Constituição e Justiça, tem enorme apelo no Estado. E aí teve a aliança do governador Jorginho Melo para tentar atrair outro partido, PE. E aí isso deu a vaga para o Amin. E aí começou a criar essa enorme confusão em Santa Catarina. O fato é que o estrago já foi feito. O nome de Carlos Bolsonaro encontra enorme rejeição, mas também enorme popularidade. Tem lá, estava liderando até há pouco tempo atrás as pesquisas para o Senado. Então ele tem voto suficiente para se eleger, apesar da alta rejeição. E isso vai fazer com que a disputa fique entre Carol Detoni e Amin. E Carol Detoni está liderando essa disputa. Então, Carol Detoni provavelmente deve ir para o Partido Novo, vai disputar o Senado. E Amin vai correr por fora, com apoio do governador Jorginho Melo também. Então, vai ser uma briga na direita que não precisava existir. Era muito melhor pegar Carlos Bolsonaro, colocar em outro estado que seria muito mais estratégico para a direita para garantir mais uma vaga do Senado, do que colocá-lo no estado onde tem dois representantes legítimos dessa direita, que é o senador Amin e que é a Carol Detoni. Então, não faz sentido, mas é aquelas lógicas e ilógicas quando você bate o pé numa candidatura que tem que ser por aquele estado. Quanto ao recuo do Rio de Janeiro, o fato é o seguinte: esta vaga está garantida para o próprio Flávio Bolsonaro, se ele desistir da candidatura. E se ele não desistir da candidatura, vão acomodar uma outra candidatura com aval da família Bolsonaro. Então, eu não vejo que isso significa nenhum sinal de que a candidatura de Flávio não é para valer, que ele pode recuar. Eu acho que isso depende de outras variáveis. Como eu disse, a candidatura de Flávio Bolsonaro até o fim de março vai passar pelo teste da aderência, para ver se ela toma corpo, se ela fixa raízes. Se isso acontecer, a candidatura de Flávio Bolsonaro deve ir até o fim. Mas essas sinalizações e esses movimentos que são feitos são percebidos e o Centrão, como o próprio nome já diz, quer se manter ali no centro. O que ganhar, aquele cavalo que tiver um pouco na cabeça da frente, vai ser o que a gente vai escolher. Não é isso que é o cálculo que é feito em relação à política, Diego Tavares? Exatamente, David Tarso, mas a política não tem dia morno, Tudo pode acontecer. Frequentemente nós noticiamos aqui, repercutimos verdadeiros 360 no mundo político que acontecem. Imagina isso tudo no ano eleitoral. Eu também confesso que eu vejo com uma espécie de seguro eleitoral essa questão da vacância dessa vaga no Senado do Rio de Janeiro, uma espécie de possibilidade de Flávio poder recuar da sua candidatura. Mas, em compensação, há um elemento também que tem sido pouco falado, que é a notoriedade que o governador Cláudio Castro ganhou depois das operações do BOPE, que culminaram, enfim, num grande abatimento do Comando Vermelho na região. Isso colocou também o governador com uma intenção muito forte de voto no estado. Talvez essa confirmação da migração
de Carlos Bolsonaro para Santa Catarina, seja para não criar esse embate, né, de certa forma, no Rio de Janeiro com um outro grande nome da direita. Mas, de outro lado, também nós temos ele agora conflitando com 2 grandes nomes da direita em Santa Catarina. Então, é um tabuleiro, de certa forma, um pouco confuso. Mas em Santa Catarina, eu já disse isso aqui uma vez e repito, eu acho que não foi a melhor estratégia do clã Bolsonaro, porque quando Carlos Bolsonaro migra para Santa Catarina, que é um estado muito conservador, ele passa a bater de frente com outro grande nome do bolsonarismo, que é a Carol Detoni. Eles dividem o mesmo perfil de eleitor, ao contrário do Espiridião Amin, que além desse voto de direita, consegue também navegar muito bem no voto de centro. Então, eu acredito que isso possa gerar um efeito inverso àquilo que pretende Carlos Bolsonaro. Ao invés de colocar 2 bolsonaristas como uma espécie de chapa pura vencendo as 2 vagas, essa divisão de votos entre ele e a Carol Detoni pode forçar um primeiro lugar para Espiridião Amin e a disputa pela segunda vaga ficar entre os 2 bolsonaristas. E aí tem toda aquela questão regional. Santa Catarina é um estado muito orgulhoso da prata da casa, das pessoas que são naturais de Santa Catarina. Isso pode dar um certo favoritismo para Carol Detoni e deixar o Carlos Bolsonaro na condição de derrotado nas eleições. Claro, são só conjecturas, projeções de Senado, mas eu acho que essa teoria para muito bem em pé, principalmente porque o Dávila aqui já adiantou, a rejeição de Carlos Bolsonaro também é muito alta. E a essa distância das eleições, muito se fala da intenção de voto, mas pouco se fala da rejeição, que é o teto. É aonde o candidato bate e não consegue subir mais. O teto de Carlos Bolsonaro é muito mais baixo que o teto de Espiridião Amin e que o teto de Carol Detoni. Isso pode ser perigoso para a sua possibilidade de eleição em Santa Catarina, principalmente considerando também aquele contexto de disputa que se instalou entre ele e a deputada estadual Ana Campanholo. Tudo isso certamente será levado em conta pelo eleitor catarinense e pode ser muito perigoso para esse movimento de Carlos Bolsonaro. Agora, qual que é o cálculo também que está sendo feito por parte do PL, Cássio Miranda? Porque, diante desse contexto todo, perderia uma cadeira, né? Porque a Carol Detoni já se manifestou dizendo que tem potencial para ir para o Novo. Essa disputa de Santa Catarina adquiriu contornos nacionais, primeiro por envolver o nome Bolsonaro, por envolver uma mudança de domicílio eleitoral de Carlos Bolsonaro. Isso, obviamente, como o Diego bem disse, desagradou um pouco o eleitorado catarinense. O catarinense é alguém que tem orgulho das suas origens, que tem orgulho dos números econômicos e sociais do seu estado, e a partir do momento que há a mudança de um alienígena para que ele seja candidato lá, sem que isso seja combinado com os catarinenses, isso acaba criando um sentimento ruim. A questão é que o PL precisa fazer bancada. Hoje a gente tem 2 PLs. O PL bolsonarista, que é um PL que briga para ter maioria no Senado Federal e impor certas pautas, como é o impeachment de ministro do Supremo, por exemplo, e o PL Raiz, que é o PL vinculado a Valdemar da Costa Neto, que é um PL que está preocupado na eleição de deputados, o que trará mais recursos do fundo eleitoral. Então os 2 têm convivido muito bem, mas há uma tendência muito grande que Carol Detoni vá ao Partido Novo para que dispute as eleições ao Senado. E aqui eu toco num outro ponto. Se Flávio Bolsonaro for efetivamente candidato à presidência da República, talvez essa seja uma briga natimorta. Por quê? Carlos Bolsonaro poderia manter o seu domicílio eleitoral no Rio de Janeiro e disputar a vaga do seu irmão. Ninguém cobrou ainda Flávio Bolsonaro. Quando alguém cobrar, e a depender da sua resposta quanto à vaga do Senado no Rio de Janeiro, nós saberemos se a sua candidatura à presidência da República é séria ou é um balão de ensaio. Você citou, né, que os catarinenses, eles são ali conservadores e têm orgulho das suas origens. Eu me lembro de uma medida estabelecida pelo prefeito de Florianópolis, né, onde ele estava promovendo uma espécie de deportação daqueles imigrantes, aquelas pessoas que não tinham condições de permanecer em Santa Catarina para os seus estados, porque eles diziam, afirmam isso, né, que as pessoas que não têm condições muitas vezes são enviadas a Florianópolis e outras cidades, até outras cidades catarinenses também tomaram essa medida.
E aí, nesse contexto todo, vem a família Bolsonaro dizendo, não, nós vamos colocar um representante aí. Então tem todo esse aspecto que a gente precisa ver, né, Dávila? Com certeza, mas isso reflete nessa índice de rejeição de 30% ao nome de Carlos Bolsonaro. É justamente para essa pessoa não é daqui do Estado, não tem raiz com o Estado. E aí, a rejeição, só para ter uma ideia, dos outros candidatos na última pesquisa, dava 5% contra 32%. É exatamente esse o potencial que os outros candidatos, tanto Carol Detoni como Espiridião Amin, têm chance de crescer. Porque é isso mesmo, o catarinense, assim como o gaúcho, são pessoas extremamente orgulhosas do seu estado, da sua história política e tem, nesse caso, 2 representantes à altura das aspirações do povo catarinense. Então, quando traz um objeto estranho no Estado, o que causa é isso, é uma enorme rejeição. E essa rejeição, como bem lembrou os meus colegas, pode sim acabar em derrota para o nome Bolsonaro, apesar do nome hoje estar liderando as pesquisas, porque com esse altíssimo índice de rejeição, a chance de crescer é muito pequena do nome de Carlos Bolsonaro e dos outros 2 candidatos, Carol Detoni e Espiridião Amin, é muito grande para a chance para eles poderem crescer durante uma campanha presidencial. O que mostra que estrategicamente era muito melhor ir para outro estado, inclusive no norte, lugares onde a direita vai ter dificuldade em encontrar nomes. Você coloca um nome forte, com certeza vai ser eleito, porque o norte é outro grande reduto da direita. Interessante, uma pesquisa recente, lançada estado por estado, mostra claramente que a única região que Lula vence com folga é o Nordeste. Se você somar todos os candidatos de direita, Lula perde praticamente em todas as outras regiões, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul. Então, assim, é enorme esse potencial para outros candidatos no Senado ocuparem esse espaço no Senado, porque o objetivo da direita devia ser 2. Primeiro, eleger o presidente da República. E segundo, eleger maioria absoluta no Senado para poder avançar com essas pautas fundamentais para restabelecer os pesos e contrapesos do Estado brasileiro. E um aspecto que a gente tem que observar também é que, recentemente, aqueles potenciais que poderiam contribuir com a família Bolsonaro e com a direita, houve um racha também envolvendo isso na história do Ciro Gomes, né, com aquela confusão envolvendo a Michele Bolsonaro, os filhos, naquela manifestação pública que, inclusive, depois gerou até o afastamento dela à frente do PL Mulher, que foi um dos motivos, pelo menos isso é o que apontam, né, as fontes, as informações de bastidores. Então, todo esse contexto, você tem razão, que tem dificuldade de se achar um nome em relação à região norte e nordeste do país. Você concorda com isso também, Cássio Miranda? Concordo, exatamente. Há uma maior penetração do bolsonarismo nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas o Dávila citou um dado que destoou um pouco na última pesquisa. Há estados do Norte, especialmente aqueles vinculados à produção agropecuária, onde a penetração e os índices eleitorais do ex-presidente Bolsonaro ou de qualquer candidato de direita são satisfatórios. Mas também vale, David, a partir da sua pergunta, nós entendermos que a direita não se resume exclusivamente a Bolsonaro. O caso de Santa Catarina nos mostra, inclusive, por vezes o bolsonarismo ou a direita transpõe, supera o que é efetivamente a família Bolsonaro. E isso não foi testado ainda nas urnas de forma nacional. A discussão se manteve em 3 nomes até agora, efetivamente: Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, por não ter a grife Bolsonaro, foi descartado, pelo menos momentaneamente. A Michele já se conteve, já se escondeu politicamente, e aí a candidatura posta neste momento é a de Flávio, para que sirva como análise de viabilidade em todos os cenários possíveis. Agora, para finalizar respondendo a sua pergunta, ainda há, por parte do Centrão e daquele eleitorado pendular, da grande maioria do eleitorado pendular, uma esperança que venha um candidato mais contido, como é o caso de Tarcísio de Freitas. Ele não precisa carregar a grife Bolsonaro, mas ele precisa ter preocupação econômica, preocupação
de estrutura do nosso país e preocupação com o restabelecimento da normalidade política. Então, acho que são estas as 3 grandes preocupações e Flávio Bolsonaro ainda não mostrou qual é a sua análise em relação a elas. Exatamente.